Alô, boa noite, nessa noite de domingo, domingão, todo mundo aí na Páscoa, reunidos aqui na nossa segunda live do dia, 19 horas, nessa maratona Profissão Arquiteto. São 20 lives que vocês vão assistir nesse processo aqui, falando de carreira de arquitetura. E hoje o tema é Agora ou Nunca, o momento chave da arquitetura, aí respondendo perguntas que nós estamos recebendo no chat e também falando desse momento importante da nossa carreira, da nossa arquitetura, o que está acontecendo. Então, dentro dessa maratona de Profissão Arquiteto, nós estamos trabalhando e tirando as dúvidas de como viver da arquitetura e construir uma carreira de sucesso. Sou Guilherme Takeda, sou arquiteto, paisagista e urbanista e já trabalho há 38 anos na carreira, e eu quero, dessa forma, contribuir e um pouco falar, né, de toda essa experiência desse tempo todo na carreira de arquitetura. No dia 6 a gente fez a Masterclass, muitos de vocês devem ter participado, né? Vanessa com certeza aqui com a gente, e dentro dessa Masterclass, Prosperidade na Arquitetura, que foi na quinta-feira, nós abordamos assuntos bem bacanas, como captar cliente, como precificar e como estruturar seu negócio. Ela ainda está ao vivo, ela ainda está tá disponível para vocês. Vocês podem ver no YouTube ou aqui também no Instagram. Então, quem quiser ver, está disponível e vocês podem ainda ver essa nossa Masterclass. Se vocês tiverem dúvida, por favor, coloque aqui no chat as suas dúvidas. Por enquanto, nós estamos em maratona de lives 2 vezes por dia e hoje nós vamos falar exatamente desse momento chave. Mas antes de começar a falar do momento chave da arquitetura, nós vamos responder algumas perguntas que nós recebemos aqui sobre a nossa mentoria de artes. Nessa Masterclass nós lançamos a mentoria de artes, que serão 3 meses de mentoria com vários assuntos que eu vou falar ainda hoje nessa live. Mas enquanto isso não vem, nós vamos responder algumas perguntas que foram enviadas para a Jerusa, nossa diretora aqui das nossas lives. Então vamos lá, não sei por onde começar, a mentoria me ajudaria nisso? Sem dúvida, a mentoria é feita para quem quer iniciar sua carreira como empreendedor, no empreendedorismo, e nós vamos trabalhar desde assuntos muito importantes de autoconhecimento até comercialização. Sem dúvida, essa mentoria vai ajudar vocês. Tem aula sobre organização e método de trabalho. Esse é o nosso segundo módulo. No segundo módulo, nós vamos falar sobre empresa, como organizar a empresa, como fazer relacionamento, como vender, como fazer marketing e principalmente como fazer com que seu tempo renda. Um dos grandes problemas dos jovens arquitetos é não saber delegar. E não sabendo delegar, a possibilidade de ele aumentar a sua produtividade é muito baixa. E o aumento de produtividade só se dá no momento da criação de uma equipe autogerenciável, ou seja, uma equipe que anda sozinho, não precisa de todo o apoio, não precisa de uma explicação, ele já começa a trabalhar de uma forma muito automática. Isso economiza o seu tempo, né? O tempo do gestor, o tempo do dono, o tempo do arquiteto master, né? O arquiteto dono da empresa. Então, as aulas de organização e métodos são muito importantes para que você faça render o seu tempo. Outra pergunta que veio: como conseguir clientes na área muito específica? Essa é a nossa especialidade. Nunca vamos buscar clientes em todas as áreas. Esse é um dos mantras nossos. Você só vai se destacar no mercado a hora que você for para um mercado específico. E aí todo mundo pensa: uau, vou ter menos trabalho nesse mercado específico? Ao contrário, sendo especialista numa área, você vai ter muito mais possibilidade de ter autoridade e a possibilidade de entrar nesse mercado. E com um mercado específico é muito mais fácil de localizá-lo. Se hoje o mercado de arquitetura é muito amplo, ele está entre particulares, área comercial, área de incorporação, governo, na especificidade, quando você vai para uma área, você tem muito mais condições de visualizar esse cliente, de procurar, de ter ele com nome, sobrenome e CPF. Então,
isso que nós vamos ensinar para você, como buscar exatamente esse cliente específico. Outra pergunta, como entrar no mercado na minha região? Tem isso na mentoria? Sem dúvida. O trabalho regional é muito mais certeiro, né? É uma área que você conhece mais, você conhece a sua área de atuação, os costumes, os comportamentos locais, né? Então, fica muito mais fácil de você buscar esse mercado regional e você tem uma ideia muito mais fácil um mercado muito mais fácil de ser detectável. Além disso, quando a gente está trabalhando regionalmente, a possibilidade de nós encontrarmos pessoas que conheçam profundamente esse mercado para nos auxiliar, para nos apresentar pessoas, é muito mais fácil, né? Olá, Letícia, minha sócia querida, aqui presente também. Boa noite e feliz Páscoa. Vamos lá, hoje estamos, Letícia, nós estamos falando de perguntas que foram enviadas no nosso chat, que a Jerusa compilou e nós estamos aqui respondendo, então, as perguntas do nosso público. Quero aprender a valorizar meu trabalho. Não só valorizar o seu trabalho, mas valorizar a sua pessoa, né? Um ponto primordial do trabalho empreendedor é a segurança do empreendedor, certo? Então, o empreendedor estando seguro que ele tem capacidade, que ele tem conhecimento técnico, com certeza ele vai também saber valorizar o seu trabalho, certo? Então, a valorização do trabalho, do seu valor, só vai se dar na medida em que você conhece seu cliente e você se autoconhece, o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, você vai ter mais segurança e aí sim, você vai conseguir tocar no coração do seu cliente e principalmente vai saber quais benefícios ele quer. Porque hoje a gente não vende projeto. Se alguém pensa que vende alguma coisa, está totalmente errado. Nós somos comprados. Já pensaram nisso? O trabalho de conquista do mercado não passa por falar e mostrar os predicados nossos. Está muito mais em entender a cabeça do cliente, entender as necessidades, para que a gente possa, de uma forma verdadeiramente focada, né, com muito carinho, com muita empatia ao cliente, oferecer as soluções, oferecer benefícios que vão ajudar o cliente a resolver seus problemas. Então, aprender a valorizar o trabalho de vocês passa, né, por vocês se autoconhecerem, conhecer o seu cliente, e aí sim, vocês vão ser muito valorizados pelo seu trabalho. E lembre-se sempre, vocês não vendem nada, vocês são comprados. Então, nós temos que nos fazer muito interessantes para nós sermos comprados e não vender nada. A gente não vende nada. Você compra, você é impelido, você é obrigado a comprar uma coisa quando você está comprando? Não, você que decide comprar. E não seria diferente na arquitetura. Vamos lá para outra pergunta, Letícia. Não tenho experiência e nem estrutura. A mentoria vai me ajudar? Com certeza, como a gente falou, essa mentoria é para quem está iniciando e quem já está no mercado também. E para quem está iniciando, essas experiências de relacionamento são muito importantes, e principalmente de estruturação. Muitos arquitetos em início de carreira postergam o seu início porque eles ficam montando empresa, alugando sala, fazendo estrutura, fazendo marketing digital, fazendo toda a sua estrutura, site, e adiando sua entrada no mercado. E antes disso, para se ter estrutura e para se ter experiência, a primeira coisa que nós temos que ter é trabalho. Exatamente. Parece um contrassenso, né? Eu tenho que fazer estrutura, é o ovo, a galinha, eu tenho que fazer estrutura, eu tenho que ter trabalho. Não. O primeiro tem que ter recursos, e para ter recursos tem que ter trabalho. Vocês têm que entrar no mercado, esse é o principal ponto. E a estruturação é infinita. Nunca vai acabar a estruturação de uma empresa. Sempre vai haver uma novidade que vai fazer com que vocês tenham que estar se estruturando, ou seja, em software, hardware, estrutura, redes sociais, sempre vai precisar. Então não adiem sua entrada no mercado. Entrem nele com força para que essa entrada
de recurso para vocês para estruturar cada vez mais. E a experiência se dá pelo trabalho. Não tem outra forma. Então, o que nós vamos ensinar nessa mentoria é uma estruturação, mas baseada em resultado. O que interessa para uma empresa é resultado. Empresa que não tem resultado não é empresa. É um passatempo, pode ser qualquer coisa, menos empresa. Tá bom? Vamos para outra pergunta. As perguntas estão deliciosas, adoro. E na nossa mentoria de artes, metade da mentoria vai ser conhecimento, vai ser voltado a conhecimento, e a outra metade vai ser exatamente isso, tirar dúvidas específicas de vocês. Né? Então, essa é a metodologia que nós vamos aplicar. A Letícia está perguntando, essa memória está... está imperdível, eu sou testemunha, Taqueda, muda a vida para mim. É isso aí, Letícia. A Letícia conhece, já está trabalhando com a gente, e ela que realmente tomou todas as iniciativas para conseguir, né, fazer da nossa empresa uma empresa muito mais autogerenciável. E o trabalho dela está sendo fantástico, dela e toda a equipe da empresa, né? Gostaria de aprender e criar cartela de clientes. Exatamente, cartela de clientes. Nós buscamos, nós escolhemos os clientes que nós queremos trabalhar. Essa é uma máxima na nossa empresa. Nós não podemos esperar clientes. Nós temos que criar uma atmosfera tão interessante para um tipo de cliente que ele vai ser atraído. E esse cliente que nos interessa, com as características de mercado que ele atua, com a característica empresarial que ele tem, pela característica de comportamento que ele tem, são as principais características para nós escolhermos e buscarmos esse cliente que a gente tão enseja, porque hoje muita gente espera que o cliente caia do céu, algo meio misterioso, né? Mas isso não existe, pessoal. Nós é que vamos atrás do cliente. Por isso que é muito importante que a gente faça exatamente essa busca específica, buscando o cliente que a gente quer, da maneira como a gente quer. E assim nós vamos ter resultados, que é o princípio da empresa. Vamos lá para mais uma pergunta. Como começar sem ter portfólio de projeto? Aí vai o ovo a galinha de novo. Fazendo trabalhos teóricos, certo? Trabalhos que não são executados, mas que são trabalhos de vocês. Façam e montem um portfólio. Criem terrenos imaginários ou terrenos reais. Peguem, por exemplo, casas, peguem condomínios, pega o Alphaville, pega outros condomínios. Vá lá, visite o terreno, fale para o corretor que quer fazer um projeto para aquele terreno, inclusive para que ele venda o seu projeto, olha só. E quando vocês fazem um projeto para ele ser vendido com terreno, isso facilita e o corretor vai adorar. Então, façam projetos que possam estar no mercado e ao mesmo tempo não foram executados, mas eles são reais, são em cima de terrenos próprios, terrenos existentes e vão estar numa venda. Então, façam e criem seu portfólio. E essa forma de não gastar tempo fazendo um portfólio só teórico é fazendo alguns projetos que possam ser vendidos com algum terreno, ser vendidos com algum apartamento. Quem trabalha na área de interiores pode fazer todo um trabalho de interiores de todo um apartamento e esse trabalho ser vendido para um futuro cliente do corretor de imóveis ou da empresa que está vendendo esses apartamentos. Então, realmente, portfólio se constrói, mas sempre pensando e falando. O que interessa é resultado, o que nos interessa é contratação, por isso sempre com foco na contratação. Nunca fique adiando essa entrada no mercado, criando empecilho. Não, vá direto ao mercado e pergunte a ele o que ele quer, né? Vamos lá, tem aula de precificação, sem dúvida. Olha aí, Letícia, dicas práticas na veia. Você conhece a gente, né, Letícia? É muito direto. Nós somos do mercado, nós estamos aqui há 38 anos no mercado, batalhando, e isso nos deu um conhecimento para poder propor essa mentoria de artes, né, que vai trazer mão na massa, direto para vocês. Tem aula de precificação? Sem dúvida. Esse é um grande problema da nossa categoria. Não sabe cobrar. E na medida que ele não sabe cobrar, o que ele acontece? Ele começa a não ter segurança da sua precificação. E a precificação é um dos pontos básicos, né? Se a gente põe um preço muito baixo, nós vamos ter prejuízo na hora de fazer esse trabalho. E a ideia é que
não se atenda bem o cliente. Por outro lado, se a gente faz muito alto, a gente não tem a condição de estar no mercado. Então, o que nós temos que fazer? Uma precificação, ele está atrelado diretamente ao quê? A benefícios que vocês vão dar ao cliente. Então, quando vocês vão apresentar uma proposta, e nunca se manda só por e-mail a proposta, se apresenta as propostas. Quando você vai apresentar a proposta, você tem que mostrar quais são os benefícios reais que o cliente está tendo e por que ele está pagando aquilo. E quando ele entende por que está pagando, ele sempre vai pagar com muito mais prazer e ele vai entender por que seu projeto é mais caro que o outro. Seu projeto pode ser mais facilmente entendido. Certo? Então, precificação é vital nesse processo. Preciso de ajuda para projetar com qualidade. Esse não é um objeto desse curso. Tá? Projetar é o que nós aprendemos na faculdade. Agora, o que é objeto desse curso é velocidade de projeto. Isso sim nós vamos ensinar. Como repertorizar, como ter velocidade, como ter estrutura, como estruturar uma empresa para atender muitos projetos, isso sim nós temos grande experiência. A Letícia, então, nem se fala, né? Ela consegue fazer em horas, dias, né? Grandes projetos. Por quê? Porque nós temos um DNA de ideação de projeto colaborativo e a gente consegue, com muita velocidade, fazer projetos de qualidade com assertividade no cliente. Agora, sobre falar de qualidade de projeto, de design e etc., não, isso não é objeto dessa mentoria. Essa mentoria tem como objetivo fazer vocês desenvolver uma empresa de sucesso, uma carreira de sucesso. Projetos, aguardem, nós vamos ter esse curso de projetos acelerados, mas isso está na gaveta, logo, logo a gente vai botar no mercado. Vamos lá, mais 3 perguntinhas só e a gente acaba aqui nessa sessão da live. Depois nós vamos falar do que a gente está preparando para vocês aí na Mentoria de Arte. Tenho dificuldade em como entrar no mercado. Como é que eu entro? Entrando, né? Parece uma coisa muito óbvia, mas agora entrar no mercado tem que entrar com estratégia, certo? Tem que entrar com uma estratégia e essa estratégia que nós ensinamos na Mentoria de Artes é como ter um posicionamento tão claro que o mercado vai sentir vontade de comprar de vocês. A comunicação direta para o seu mercado, a abordagem correta e principalmente quais são os benefícios que esse mercado vai comprar. Então dessa forma a gente entra no mercado. Como eu disse lá na pergunta anterior, ninguém vende projeto. Nós somos comprados. Então o que nós temos que fazer? Muitas perguntas. Muitas perguntas. Essa é a essência de uma boa comercialização. É entender profundamente o cliente, que ele mesmo se dá conta que você tem a expertise para atender os problemas dele, porque você sabe fazer as perguntas, certo? Então, perguntar corretamente para o cliente, isso faz você entrar de uma forma muito mais assertiva no mercado do que simplesmente estar fazendo portfólios, fazendo sites e fazendo uma comunicação genérica, né? Uma comunicação generalista. Isso não dá resultado, isso realmente é muito lugar comum, certo? Vamos lá para as 2 últimas perguntas aí. Tem aula de como ampliar a equipe? Sem dúvida, a gente tem que pensar muito bem em momentos de crise, né? Em momentos de bonança e de crise que é nosso país, sempre nós temos momentos de muito trabalho e temos momentos de muito pouco trabalho. Hoje mesmo, grandes empresas estão tendo grande dificuldade em desmobilizar sua grande equipe, né? Criada nos anos anteriores, exatamente porque criaram muita estrutura. E hoje existem formas de parceria, formas de terceirização, formas de pegar trabalhos juntos com outro escritório, muito mais racionais, que faz vocês incharem, né, de uma forma estratégica, mas ao mesmo tempo diminuir de uma forma muito racional. Então, esse processo de ampliar e diminuir a equipe, ele tem que ser uma forma muito bem pensada, uma metodologia muito racional, para que vocês não tenham que fazer isso com muitas dores, né, tendo que demitir muita gente, né? Metodologia rápida ajuda indiretamente na qualidade também, sem dúvida, Letícia. Na medida que a gente tem um processo rápido de projeto, mas tem um processo muito claro também de ideação e de qualificação do projeto, sem dúvida a qualidade aumenta.
Isso é da pergunta anterior. E vamos para a última pergunta da nossa live aqui de hoje, certo? A mentoria ensina como captar cliente? Opa, isso aqui já respondemos. Sem dúvida, ajuda a captar muito. E para isso nós estamos fazendo o desafio 90 dias. O que é o desafio 90 dias dentro da mentoria? O desafio de 90 dias são 90 dias, certo? Um desafio de 90 dias, ou seja, o tempo que nós vamos estar tendo a mentoria para fazer vocês contratarem, vocês assinarem 10 mil reais em contrato. Olha só. Então, a nossa provocação é pegar uma pessoa que está começando do zero e em 3 meses ela ter 10 mil reais de contratos assinados. Esse é o desafio 90 dias. Por isso, nós garantimos que você vai entender de captar trabalhos, de captar clientes, porque isso nós vamos fazer na prática. É um curso muito mão na massa. E tanto é garantido isso que caso você não atinja os 10 mil reais em 90 dias, nós vamos fazer uma consultoria com você, né, e com sua equipe, para que a gente possa, em mais 90 dias, alcançar esse resultado. Caso você, nesses 180 dias, não consiga, nós devolvemos todo o seu dinheiro de volta, inclusive pagando mais 500 reais. Então, a gente tem muita convicção que esse processo dá muito certo, ainda mais fazendo com esse desafio 90 dias, que já começa na primeira aula. A primeira aula é o desafio, é lançar o desafio para que vocês possam realmente estar muito focados, né, nessa obtenção de novos negócios. O nosso objetivo com tudo isso é tornar um profissional preparado para esse momento da arquitetura. E que momento é esse da arquitetura? É um momento de virada. É um momento de virada. Esse momento que nós estamos oferecendo para você é o momento de ir ou não ir. E esse momento na vida é muito importante. Você quer continuar na arquitetura fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você estudou, ou você quer trabalhar em outras áreas? Na área comercial, em alguma outra empresa, em algo que não tem a ver com o projeto. Esse é o ponto da virada. Vocês têm que decidir. Então, eu sempre falo assim, imagine você com 60, 70, 80 anos, né? Hoje muito mais, vocês vão ter idades muito mais avançadas com a tecnologia, mas imagine numa idade avançada, o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar no seu escritório, na sua empresa, projetando com uma equipe, ou vocês vão estar trabalhando em uma empresa que não faz projeto? Uma empresa que outras empresas fazem projetos para ela, ou numa empresa em que vende materiais, certo? Nada contra esses trabalhos, mas eu acho que não foi isso que moveu você para fazer uma faculdade de arquitetura. E é isso que nós queremos trazer, essa oportunidade de vocês realmente ficarem na carreira de arquitetos e desenvolverem esse trabalho. Por isso que eu abri as inscrições para a mentoria de artes, que nesse final de semana, na Páscoa, tem desconto, pessoal. Nós reunimos 38 anos em 3 meses e essa mentoria vai acontecer agora, já nesse momento. Então nós temos assuntos como não sei como começar, organização de métodos de trabalho, conseguir clientes em área específica, os mercados, tudo isso nós vamos falar nessa mentoria para que você possa, de fato, conseguir os objetivos que vocês querem colocar. A mentoria de artes é feita de 2 encontros online ao vivo toda semana. E nós vamos mandar os conteúdos com antecedência para que vocês já fiquem sabendo. Vocês vão aprender como desbloquear a carreira de sucesso, escolher o nicho, o caminho do sucesso, né? Como não cair nas armadilhas da profissão, gestão do seu negócio, desmistificando finanças, métodos ágeis, o segredo do sucesso, como lidar com pessoas, como chegar até os clientes, como fazer com que os melhores clientes cheguem até você. Eu odeio vender e agora, que é o módulo de vendas, e o módulo de negociação, que é vencendo o não. Então, todos esses módulos vão estar presentes na nossa mentoria de artes, que além dos 90 dias do desafio, vai trazer todos esses conteúdos, né? E todas essas atividades vão ter uma
consultoria direta comigo. Vai ser nessa primeira versão aqui que nós vamos ter aulas diretamente comigo. E no final de toda essa mentoria de 3 meses, nós vamos ter como bônus o The Arcs Day. O que é The Arcs Day? The Arcs Day é exatamente um dia inteiro que nós vamos pegar os 12 módulos e nós vamos dissecar eles. Com toda a experiência que vocês tiveram nesses 90 dias, vocês vão receber ainda mais material para que vocês fixem todas as técnicas que nós ensinamos nessa mentoria. A garantia é de 30 dias, muito mais do que os 7 dias normais, porque a gente confia plenamente na nossa metodologia. O valor da mentoria é 12 vezes R$ 297, mas que nessa Páscoa está 12 vezes 200. Então, por isso, vá até o link que está aqui em cima e se inscreva, que nós temos ainda desconto aqui na Páscoa. As inscrições vão até 11 de abril, na terça-feira, e as vagas são limitadas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, coloque aqui no chat, né? Que amanhã nós vamos ter outra live. E se vocês colocarem aqui, a Jerusa vai deixar o WhatsApp dela. Vocês podem perguntar para ela sobre preços, como vai ser a mentoria, alguma dúvida que vocês querem que nós falemos aqui nas lives. Então ela vai colocar aqui o WhatsApp dela e vocês vão poder também acessar aqui e também aqui no Instagram, perguntar sobre qualquer outro item. Aí a Jerusa colocou o WhatsApp dela, então ela está aí, nossa diretora grande Jerusa está fazendo um trabalho magnífico aqui nesse lançamento da metodologia The Arcs, que certamente vai revolucionar o mercado de arquitetura no Brasil e todos os países de língua portuguesa, né? Já que eu estou estudando lá em Portugal, a gente está trabalhando em todo o mercado de língua portuguesa. Lá tem gente de Angola, Moçambique e vários países lá, é muito bacana. Certo? Então, combinado, amanhã 11 horas teremos outra live aí e queremos que vocês estejam conosco aqui na Mentoria The Arcs e na nossa jornada aqui de lives, né? Maratona Profissão Arquiteto. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui no domingão e vamos ver amanhã às 11 horas e às 19 horas com 2 lives diárias. Obrigado, pessoal. Abraço, Jerusa, Moisés, Renato, todos vocês que estão aqui nessa live. Abraço!